Então, pessoal, dando continuidade à nossa discussão sobre campo magnético, nós temos que falar um pouquinho sobre quantificação de campo magnético, que não foi falado na nossa aula anterior sobre magnetismo. Tá bom? Então, só para situar, o que nós vimos? Que todo corpo que manifesta propriedades magnéticas, eles conseguem gerar interação com outros corpos magnetizados sem a necessidade de contato. Sempre quando a gente fala de interação entre dois corpos, que não há necessidade do contato entre eles, para que haja essa interação, esses corpos têm que gerar uma perturbação no espaço, e é a partir dessa perturbação no espaço em torno deles que eles se interagem. Beleza? Então, quando a gente falou de força gravitacional, é uma força que não precisa de contato entre os dois centros gravitacionais que possam interagir. Então, para esse interagir, tem que gerar uma perturbação no espaço, e essa perturbação nós chamamos de campo de força. Okay? No caso da força gravitacional, é o campo gravitacional. No caso da força elétrica, é gerado em torno das cargas um campo elétrico. No caso dos corpos que manifestam propriedades magnéticas, é gerado em torno deles um campo magnético. Okay? A grande diferença do campo magnético para o campo gravitacional e o campo elétrico, conforme a gente já disse em aulas anteriores, que os corpos que manifestam propriedades magnéticas, obrigatoriamente ele sempre vai encontrar, no caso de um ímã, dois polos, polo norte e polo sul. Isso faz com que as linhas que representam o campo dela sejam linhas fechadas. Já vimos e fizemos até exercício. Aí nós vimos o quê? Que convencionou-se que no campo magnético a perturbação no espaço é representada de tal forma que as linhas saem do polo norte e vão em direção ao polo sul, fazendo com que a configuração do campo magnético em torno de um ímã natural ela tenha este formato. Beleza? Se uma questão falar que colocou-se dois ímãs polos contrários, paralelos, de mesma intensidade, entre esses dois polos, as linhas que representam o campo não vai ter esse formato, e sim elas serão paralelas e equidistantes, saindo do polo norte e indo para o polo sul. Okay? Nessa situação, que sempre falarem de dois ímãs paralelos, polos contrários de mesma intensidade, nós vamos estar falando de um campo magnético uniforme. Beleza? Ok? Legal. E essas linhas que representam o campo magnético não são classificadas como linhas de força, assim como no campo elétrico e campo gravitacional. Lá são linhas de força. As linhas de força são abertas. As linhas que representam o campo magnético, elas são linhas fechadas, ok? Então, elas fecham o ciclo, no caso do ímã natural, percorrendo por dentro do ímã, partindo do sul para o norte dentro do ímã, e sai do norte no ímã e retorna para o polo sul. Se eu quero falar de campo magnético, ela é uma grandeza, então ela é mensurada, uma grandeza vetorial. Então eu tenho que saber o quê? Modo, direção, sentido e unidade de medida. A unidade de medida para campos magnéticos foi definida como Tesla, ok? Foi definida como Tesla. No caso de ímãs naturais, para a gente determinar a intensidade do campo magnético, eu preciso ter em mãos o valor da força magnética. Então, como força magnética é o próximo capítulo, a intensidade do campo magnético em ímãs naturais vai ser trabalhado no próximo capítulo.
ok? E a direção e sentido? A direção e sentido, ela sempre vai ser o quê? Tangente às linhas de indução. Então, quando derem situações que envolvem ímãs naturais e que você quer saber qual é a direção e sentido do campo magnético gerado por aquele ímã, a gente tem que ter traçado ali as linhas de indução, né? E, consequentemente, eu vou saber que o campo magnético naquele ponto é tangente àquela linha de indução. A não ser que na questão, por exemplo, dê um campo magnético uniforme, mostrou dois ímãs paralelos, né, polos contrários paralelos de mesma intensidade, aí eu vou saber que o campo magnético sempre vai ter uma direção que partindo do norte indo para o sul. Legal? Oi? Então, em relação a ímãs naturais, é isso. Só que é o seguinte, não é somente ímã natural que vai gerar propriedades magnéticas, não é somente ímã natural que gera campo magnético. Então, quem mais gera campo magnético? Cargas em movimento. Okay? Então, sempre que a gente falar de geração de campo magnético, eu posso estar falando de ímãs naturais ou eu posso estar falando de uma simples carga em movimento, que essas cargas, em torno dela, vai estar sendo gerado um campo magnético. Foi? Beleza? Ah, Alexandre, não estou entendendo isso muito bem. Lembrem do experimento de Oersted, que ele mostrou que cargas, quando estão em movimento, né, em torno dela vai ser gerado um campo magnético, ok? E como que é esse campo magnético gerado em torno de uma carga em movimento? Sempre que eu tiver uma carga movimentando, em torno dela, perpendicular, formando um plano, né, perpendicular ao deslocamento, vai ser formado as linhas de indução do campo magnético, ok? Então, se eu quero saber como que está comportando o campo magnético de uma carga, ela é basicamente gerada, o campo magnético, com linhas de indução girando em torno dessa carga. Legal? Essa carga está deslocando para cima aqui, eu vou ter um plano na horizontal aqui, no plano do chão, girando em torno dessa carga, à medida que ela estiver deslocando. Legal? Então, se eu quero analisar o campo magnético, características do campo magnético em uma carga em movimento, e normalmente quando a gente fala em cargas em movimento, de forma quando nós estamos falando em correntes elétricas, vai ter três situações que eles vão cobrar de vocês no vestibular, que pode cobrar de vocês, quanto ao campo magnético gerado em cargas em movimento. São cargas em movimento presentes em fios retilíneos, beleza? Retilíneo. Vai ser cargas em movimento dentro de fios em formato de espira. E vai ter cargas em movimento dentro de uma estrutura de espiral, ou um conjunto de espiras. Beleza? Ok? Então, imagine aqui que eu tenho um fio e essa carga, nesse fio, vai ter um fluxo de cargas aqui. Se tiver um fluxo de cargas, o que eu já sei? Que em torno desse fio vai ser gerado linhas de indução, que vai estar manifestando a propriedade magnética dessa carga em movimento. Legal? Vamos dizer que a carga está andando, e em torno dela vai ter essas linhas de indução, o campo magnético está girando em torno dessa carga. Legal.
O que eu preciso saber, então, é o sentido, porque a direção eu já sei. Se está girando em torno, o campo magnético é sempre tangente à linha de indução. Então, se eu pensar que eu tenho uma corrente elétrica aqui na horizontal, vocês, vai ter um campo magnético girando em torno dessa carga que está em movimento. No ponto mais alto, a tangente desse círculo formado pelas linhas de indução, no ponto mais alto vai ser na horizontal. No ponto lateral vai ser na vertical, no ponto mais baixo na horizontal. Se eu pegar aqui um pouquinho inclinado, ele vai formar sempre tangente às linhas de indução do campo magnético, ok? Agora, o que eu preciso saber é o sentido. Então, quando eu pego um fio retilíneo ou um fio em espira, é a mesma ideia. Mesma ideia. Se tiver uma corrente elétrica passando neste fio, vai ter em torno deste fio círculos de linhas de indução atômica, em que esses círculos vermelhos que eu estou colocando aqui representam as linhas de indução do campo magnético em torno das cargas em movimento. O fato de eu colocar o fio em forma de espira, a única coisa que muda é que as linhas de indução vão estar entrando numa face da espira, contornando e saindo do outro lado. Vão estar entrando de um lado da espira e saindo do outro. Entrando de um lado da espira e saindo do outro. Se eu faço uma espira aqui, imaginando que existe uma corrente elétrica nessa espira, as linhas de indução vão estar fazendo o quê? Girando em torno dessas cargas que estão percorrendo dentro desse fio. Entra de um lado, obrigatoriamente, tem que sair do outro, as linhas de indução vão ter esse comportamento. Beleza? Quando eu falo em solenoides, que é um conjunto de espira, o fato dessas espiras estarem muito próximas uma da outra, as linhas de indução ficam girando, mas não em torno de um único fio, elas giram em torno de todo o solenoide. As linhas de indução acabam fazendo o quê? Saindo de um lado da espira e entrando no outro. Saindo de um lado do espiral e entrando no outro. É como se fosse uma espira mais grossa, né? O espiral. Se eu tiver um conjunto de espiras aqui, né? Uma espiral, as linhas de indução do campo magnético é desse comportamento. Sai, pega como se fosse um túnel dentro do solenoide, sai de um lado, retorna do outro. Sai de um lado, retorna do outro. Beleza? Quando nós vamos falar aqui, então, de direção e sentido do campo magnético, a direção ela já é facilmente definida, uma vez que a gente sabe como que essas linhas estão se comportando, e que o campo magnético é tangente a essas linhas de indução. Agora, qual é o sentido? Para determinar o sentido de rotação de quem? Das linhas, né? De indução, e consequentemente eu acabo sabendo o sentido do campo magnético, eu tenho que usar uma regra chamada de regra da mão direita, que eu passei para vocês na aula anterior de magnetismo. Regra da mão direita. Legal? Então, para que serve a regra da mão direita? Só para determinar o sentido de rotação dessas linhas de indução que ficam girando em torno de cargas que estão em movimento. Legal? Como é que é essa regra da mão direita? Nós só consideramos o sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu quero falar, gente, determina para mim o sentido do campo magnético, aonde as linhas de indução saem e entram nesse solenoide desse campo magnético. Eu tenho que saber o sentido da corrente. Para eu saber o sentido da corrente, eu tenho que considerar o sentido convencional.
Então, nesse caso aqui, seria como? Sai do positivo e vai para o negativo. Esse seria o sentido da corrente. É isso? Sempre trabalhar com o sentido convencional da corrente. A regra do tapa funciona do seguinte: nós posicionamos o polegar, e é a mão direita, viu, gente? É mão direita. A regra da mão direita é com a mão direita, pelo amor de Deus. Eu já cansei de pegar aluno fazendo prova, eu estou lá vigiando o menino fazer prova e o menino fazem regra da mão direita com a mão esquerda. Se não importasse a mão, chamaria regra da mão. Então, como é regra da mão direita, utilizamos a mão direita. Legal. Segundo, próximo passo. O polegar, ele vai nos dar a orientação da corrente elétrica. Os dedos opositores ao polegar vai dar a orientação de movimentação das linhas de indução do campo magnético. Legal? Eu até falo com os alunos, corrente elétrica vai ser uma. Linhas de indução são várias, para vocês não esquecerem. Corrente elétrica é uma, linhas de indução são várias. Então, como vai gerar a corrente elétrica, o que a gente faz na regra da mão direita? Eu oriento espacialmente o meu polegar no mesmo sentido da corrente elétrica e projeto os meus dedos opositores para a frente para enxergar o sentido de rotação dessas linhas de indução em torno daquela corrente elétrica. E aí eu consigo determinar o sentido de rotação das linhas de indução, eu consigo determinar o sentido do campo magnético, ok? Por exemplo, neste caso aqui, eu coloquei um fio retilíneo em que passa uma corrente elétrica no seu sentido convencional, da esquerda para a direita. E aí eu pergunto para vocês, como é que vai ser o sentido de rotação dessas linhas de campo magnético? Ela pode estar girando entrando por baixo do fio, contornando atrás e saindo por cima, ou entrando por cima, contornando atrás e saindo por baixo. Ok? Como que eu vou fazer? Regra da mão direita. Polegar, no sentido da corrente. Projetar os dedos. Ao projetar os dedos aqui, eu vou verificar, na hora que eu posiciono o dedo aqui, polegar para a direita, representando assim a corrente elétrica, os dedos opositores eles vão estar para baixo. E ao projetar para frente, o que acontece? Eles mostram que vai entrar por baixo do fio, essas linhas de indução, contornar e sair por cima. Entrar por baixo, contornar e sair por cima. Legal? E eu preciso saber a direção do campo magnético até para eu entender como é que vai ser o comportamento de uma possível força magnética, caso essas cargas em movimento interajam com outros corpos que estão manifestando propriedade magnética. Legal? Então, quando eu faço isso, eu consigo enxergar o sentido de rotação. E aí, a representação de vetores a nível tridimensional, no fato de entrar no plano do papel e sair, eles são representados por X e pontinho. O X dentro de um círculo representa as linhas de indução entrando no plano do papel. Então, aqui eu consigo ver que as linhas vão entrar no plano do papel, contornar atrás e sair por cima. Então, dessa forma, eu consigo ver nitidamente como que essas linhas de indução estariam se comportando. Então, se tem uma corrente elétrica aqui, para a esquerda, né? De vocês, o sentido convencional, as linhas de indução vão estar fazendo esse sentido de rotação. Entra por baixo, contorna atrás, sai por cima. Entra por baixo, contorna atrás e sai por cima. Que vetorialmente é representado dessa forma. Se alguém não tem familiaridade com essa representação de vetor, porque às vezes a gente só fica na representação bidimensional, né, com setinhas, a ideia de representação em vetor perpendicular ao plano do papel é representado por essas duas representações gráficas.
tá? Pontinho representando a saída do vetor, a ponta da flecha indo em direção a vocês, e as xizinhos representa a entrada das linhas do som no plano do papel. É como se você tivesse lançado um vetor, uma flecha, né? Entrando no plano do papel, e você estivesse vendo as penas da flecha, porque você está vendo a parte de trás daquele vetorzinho nosso. Foi? Massa? Legal? Então, a regra da mão direita serve para isso. Olha lá. Se eu olhar aqui numa espira, as linhas de som entram no plano aqui, ó, nesse sentido, uma corrente elétrica nessa espira, rotacionando nesse sentido horário aqui, as linhas de indução gerada, né, em torno dessa carga em movimento vão entrar nessa face da espira que está voltada para a gente, contornar por trás e sair por fora dela, no plano do papel. Então, no centro dessa espira na face que a gente está olhando, as linhas de indução vão estar o quê? Entrando. Embaixo elas vão estar fora, elas vão estar o quê? Saindo. Legal? Regra da mão direita. No caso dos solenoides, a gente vai utilizar a regra da mão direita para enxergar de qual lado que as linhas de indução vão estar saindo do solenoide. Então, é a regra da mão direita mesmo. Pela essa representação que eu fiz aqui, eu até coloquei um núcleo de ferro aqui dentro da espira, só para vocês terem essa noção de que o fio que está vindo aqui do polo positivo está passando por fora desse núcleo de ferro e contornando atrás, né? Então, a corrente elétrica aqui, ela vai estar o quê? Subindo na frente do fio e contornando por trás. Subir na frente do fio e contornando por trás. Se eu utilizar a regra da mão direita aqui, eu vou verificar que os meus dedos estão projetados para fora do solenoide, nesse lado. Então, na hora que eu projetar na frente, eles vão lá do outro lado, entram na espira e saem aqui. Então, lá, pela regra da mão direita, eles vão fazer isso. Então, o que eu consigo enxergar? Que as linhas de indução vão estar entrando deste lado e saindo do outro. Legal? Ok? Foi? Essas são as 3 formas de análise de campo magnético em corrente elétrica. Beleza? E por que essas 3? Um fio retilíneo, que é a base do raciocínio. Uma espira, porque é uma unidade fundamental de um eletroímã. E os solenoides, porque são os eletroímãs que a gente constrói, eles nada mais são do que bobinas. São espirais que vão passar uma corrente elétrica. É assim que é criado um eletroímã. Beleza? Se a gente parar para pensar neste caso aqui, se eu tenho uma espira que uma face dela, as linhas de indução estão entrando, aquela face da espira vai comportar como polo sul de um ímã. E, obviamente, a outra face vai se comportar como o quê? Um polo norte, porque as linhas de indução vão estar saindo daquela outra face da espira, aquela que está atrás da gente. Se eu pegar a sua moeda aqui, a parte da frente você está vendo, é a face da espira que está entrando. Essa face, que aí as linhas vão estar entrando, vai se comportar como o quê? Polo sul. A face de trás, as linhas vão estar saindo, essa face vai se comportar como o quê? O polo norte de um ímã. Ok? E aí, a partir dessa unidade fundamental de um eletroímã, eles criaram ímãs mais intensos a partir de um conjunto de espiras que vai intensificar a quantidade, a intensidade do campo magnético gerado por essas espiras. Beleza? Então, um eletroímã pode até ver um solenoide aqui, que o perfil das linhas de indução é muito semelhante, muito semelhante, não, é idêntico, né, ao perfil das linhas de indução de um ímã natural. Legal? Ok? Quantos minutinhos que eu tenho? 8h40. Só para concluir aqui, 2 minutos. Próximo professor, espera 2 minutinhos, rapidinho. Então, o que acontece aqui? Algumas questões podem pedir para vocês calcularem a intensidade desses campos magnéticos. A intensidade desses campos magnéticos aí é memorização de equação. Em um fio retilíneo, a intensidade do campo
magnético é dado por corrente elétrica vezes uma permeabilidade magnética sobre 2πr. Pedem para calcular a intensidade do campo magnético no centro da espira. Ela vai ser corrente elétrica que passa vezes permeabilidade magnética, que é uma constante, sobre 2π. Beleza? Opa, desculpa. 2R. E no caso de um solenoide, a intensidade do campo magnético é dada por corrente elétrica vezes permeabilidade magnética vezes o número de espiras sobre o comprimento desse solenoide. Legal? Com toda sinceridade, galera, eu quase nunca vi questões na minha vida que pedem para calcular a intensidade do campo magnético utilizando essas equações. As questões quase na totalidade são questões qualitativas, não é para quantificar, só para entender se o campo magnético vai ser maior ou menor. Então, o que vocês nunca podem esquecer? São cargas em movimento que geram o campo magnético. Então, quanto mais cargas em movimento eu tiver, maior será a intensidade do campo magnético. Então, independente do formato que o fio se encontra, a intensidade do campo magnético é sempre diretamente proporcional à corrente elétrica. Ok? Beleza? E como toda propriedade de campo, né? Todo campo, ele tem uma relação inversa com a distância. Então, deixa eu olhar um ponto. Quanto mais distante esse ponto estiver do fio, e esse R é a distância do ponto em análise ao fio, menor vai ser a intensidade do campo magnético. Quanto maior for o raio da espira, mais distante o seu centro estará dos fios. Menor vai ser a intensidade do campo magnético no centro dessa espira. Beleza? Quanto maior for o número de espiras eu tiver, mais cargas em movimento eu vou ter nesse solenoide. Maior é a intensidade do campo. Mas se essas espiras estiverem muito afastadas uma das outras, as cargas estarão mais dispersas, diminuindo a intensidade do campo magnético. Legal? No mais, é pegar essas equações, memorizar e ficar aplicando mesmo. Beleza? Com isso, nós finalizamos o nosso capítulo C8 também. Ok? Um abraço para vocês. E finalizando aqui, eu já começo a subir as nossas aulas que eu não subi a semana, que eu bananei todo. Ok, gente? Peço real desculpa aí, mas tive que tratar um pouquinho da minha saúde também. Ok? Um abraço para vocês e até quarta. Fiquem com Deus.